Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, não é? Olha, daqui a pouquinho nossa Roda da Fofoca. Hoje a gente tem aqui o Vladimir Alves, Márcia Piovesan, da revista Tititi, aqui conosco mesmo. Felipe e seus bafões, tá? Mas começando com a nossa primeira página, e não poderia ser outro assunto a não ser o que foi o depoimento de Sutonani, a figurinista, ex-figurinista da Rede Globo, que detonou o caso José Maier e o afastamento do ator da emissora, o que foi o depoimento dela na OAB, Seção Mulher, lá no Rio de Janeiro ontem, não é? Por quê? A dúvida era, será que Sutonani vai comparecer a essa palestra sobre a mulher no trabalho? Ela compareceu. Será que Sutonani vai falar sobre a história com o José Maier ou vai falar de um jeito generalizado, não é? Sobre assédio à mulher no trabalho, a história dela, mas sem citar o nome do ator da Globo. A gente falou isso aqui ontem e não deu outra, não é? Ela falou sobre mulher no trabalho, ela falou sobre a questão do assédio, ela falou sobre a história que aconteceu com ela, mas em nenhum momento, em quase 2 horas de conversa, inclusive com a imprensa que estava lá presente, não é? O nosso repórter, o Alessandro Lobianco, estava lá também, fez pergunta para a Sutonani, e nesse tempo todo ela não citou nenhuma vez o nome do ator José Maier. Quando ela falava da história que ela passou dentro da Rede Globo de televisão, ela se referia a ele como o assediador. Essa foi a palavra o tempo todo que ela usou, o assediador. E a Su depois não se furtou a responder uma série de perguntas da imprensa, inclusive, né, 2 repórteres aqui da Rede TV, o Alessandro Lobianco, aqui do nosso programa do A Tarde é Sua, e a Renata Loures, a Carola Giongo, do TV Fama, e da Record tinha a Carola Loures, que também estava lá e também fez perguntas para a Sutonani, tentando esclarecer essa história toda, inclusive pontos cruciais, ou o maior deles, porque é que ela não levou essa história de punição ao José Maier até o fim. Por que que ela não foi para a esfera, não é, criminal? Por que que ela não fez a queixa à polícia? Por que que isso não resultou num processo ao qual ele tivesse que responder por assédio sexual? Parou no afastamento da Rede Globo e ponto final. Ela não foi adiante. E é essa questão que pela primeira vez ela responde. Particularmente para mim, a resposta, o motivo que a Sutonani alegou não convence, né? Mas ela alegou um motivo, pelo menos, ela deu pelo menos uma resposta a essa questão, como vocês vão ver daqui a pouquinho aqui no nosso programa. O depoimento dela completo, né? As coisas que ela disse, tudo que foi pontuado em relação a essa história. Sem citar o nome do Zé Maier, como eu disse, se referindo a quem fez tudo o que fez com ela dentro da emissora, apenas não é? Mas com a palavra assediador, ela foi desenvolvendo as questões. Por que é que ela não levou a denúncia até o fim? Porque não partiu para a esfera criminal? O que que ela acha das próprias mulheres, não é maioria, também não chega a ser minoria, mas uma porção representativa, não é, de mulheres contra a atitude dela de ter denunciado o assédio. Como é que ela se sente quando as próprias mulheres, uma parcela, né, da população feminina, acha que ela foi responsável pelo assédio? Se ele passou a mão nela, ela deu bola, ela permitiu algum tipo de intimidade, ali tinha, né? E várias outras questões que são justamente o outro lado dessa moeda. É a mulher machista, porque não tem coisa pior que machista do que mulher machista, na verdade, né? O homem, a gente pode combater e mostrar que eles são a maioria nessa história. Você nunca espera que do lado feminino também haja mulheres com essa mesma mentalidade retrógrada, com esse mesmo jeito reacionário de ser, com essa mesma mentalidade que mulher é um objeto,
direto, né? E é a causadora da tentação do homem de vir e fazer alguma coisa, inclusive passar a mão no seu corpo, como se ele tivesse esse direito, ou como se isso fosse uma brincadeira, ou como se isso não fosse absolutamente nada. Outro ponto, quando ela fala do José Maier sem citar o nome dele, é que ela nunca aceitou a justificativa que ele deu para o que aconteceu, dizendo que ele era fruto de uma cultura machista, que ele veio de uma época onde esse tipo de coisa era natural. Ela rebate, ela não aceitou esse pedido de desculpas dele com essa justificativa, e a Su rebate isso e diz o que ela achou dessa história. Então, gente, olha, foi realmente uma conversa franca, uma conversa sincera, uma conversa que ela deveria ter tido há mais tempo, claro, não é, com o público que ficou do lado dela. Ela reconhece isso, ela reconhece que ela foi abraçada pela sociedade brasileira, que ela foi abraçada pelas mulheres brasileiras na sua maior parte, que houve um movimento que estava do lado dela, mas ela também diz o porquê isso não foi o suficiente para que ela fosse adiante. E ela ressalta, como eu tinha dito ontem, que ela continua na luta e que ela vai batalhar mesmo para que isso um dia mude, para que as coisas possam de fato acabar com esse tipo de atitude masculina, com esse tipo de mentalidade masculina que propicia esses abusos, não só no ambiente de trabalho, até mesmo dentro de casa. As mulheres passam por esse tipo de coisa, às vezes por próprios membros da família. A gente conhece muitas dessas histórias. Enfim, ela falou de uma maneira simples, ela falou de uma maneira muito objetiva, ela falou de uma maneira muito sincera, não é? O fato da resposta que ela deu, por que não foi até a polícia em relação a ele, vocês vão se surpreender, mas não me convence totalmente. É uma coisa que, claro, você para, você ouve, você pensa, mas sempre, eu acho que fica aquela sensação, não, mas podia sim, podia ter ido adiante, podia ter completado essa história para ser um caso de assédio sexual com uma punição exemplar, porque isso é muito importante, né? Isso pode provocar o freio moral. A partir do freio moral, pode provocar a mudança de mentalidade, e é assim que as coisas vão evoluindo. É assim que um dia a gente vai poder, se Deus quiser, viver num país civilizado, onde as mulheres sejam tratadas com respeito. Aliás, respeito foi uma palavra que a Su Tonani usou bastante nessa história, porque, olha, ela reconheceu que ela não foi prejudicada profissionalmente. Ela teve que sair da Rede Globo de televisão, mas ela não ficou desempregada como a gente podia imaginar. O mercado de trabalho continuou aberto para ela. Não citou outras emissoras de televisão, mas ela citou trabalhos em sets de filmagem, dos quais ela tem participado. Então, ela é muito honesta nesse sentido. Ela fala, eu não fui prejudicada profissionalmente, mas ela é cercada de preconceito porque ela denunciou. E esse preconceito travestido também de brincadeira, travestido também de piada, porque ela disse que teve um momento, num desses intervalos de filmagem, ela ali como figurinista, que o pessoal brinca, claro, né? Aí um colega foi dar um abraço nela e o outro falou assim, olha, não abraça essa aí não, porque senão você vai ser denunciado. E ela disse que ela olhou bem para o cara e falou assim, é muito simples, basta apenas ter uma coisa, respeito. E é isso que ela exige de todo mundo. E é verdade. Eu lembro que numa entrevista com a Maria da Penha, né, que deu nome à lei que combate a violência em relação à mulher, ela fez questão de dizer, essa lei não foi criada contra os homens. Essa lei foi criada contra os homens violentos em relação à mulher, contra os homens agressores. Aqueles que não são, não têm absolutamente nada com o que se preocupar. E foi mais ou menos esse tapa na cara, com luva de pelica, que a Su Tonani deu no tal companheiro de trabalho que diz, não abraça ela não, que senão ela vai denunciar. Como se realmente, não é, ela precisasse ser evitada, com ela não pudesse ter nenhum tipo de brincadeira, que ela já iria denunciar como assédio sexual. Ou seja, sempre realmente essa história vai fazer parte da história dela, com toda certeza. Ela vai ficar marcada para sempre com essa história da denúncia, mas isso para ela
não importa. Importa é conseguir dar um fim nesse tipo de coisa, que realmente todos os culpados sejam punidos, tá certo? Márcia Pelvezan aqui com a gente, tá boa, linda, querida? e você, tudo bem? Tudo bem também. Vladimir Alves também, Felipe nos seus bafões, boa tarde. E já eles vão comentar tudo o que acharam disso, mas agora você vai ver o depoimento de Sutonani na Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, o tema o assédio no trabalho, a mulher no trabalho, na verdade. E claro, o caso José Maier. Vamos ver. Sônia, a palestra sobre mulheres no trabalho que aconteceu aqui na sede da OAB do Rio de Janeiro rolou por volta de 2h30 e a Sutonani era uma das palestrantes, conforme você disse no programa de ontem. Ela falou um pouco sobre o que aconteceu, mas não se aprofundou no assunto. Logo quando ela estava saindo, nós tentamos falar com a Sutonani, mas ela não quis responder e nós temos algumas imagens para vocês. A denúncia, quanto todos os casos. Acho que é essa união de nós, mulheres, pessoas, que está fazendo cada dia mais, cada uma ser ouvida. Venho para representar não só uma história de assédio que ocorreu e que se tornou pública, mas também para lembrar que eu fui extremamente abraçada por um grupo de várias mulheres e foi isso que tornou o meu relato, foi isso que fez o meu relato ser ouvido. O que eu posso dizer é sobre o que eu, figurinista, vivo no meu lugar de trabalho. E como é distante, né? Como a gente não tem ideia do que a outra está passando. Mas é essa solidariedade, esse espaço que a gente abre para ouvir e falar, que torna tudo isso cada dia mais assim, um lugar para discutir, para se repensar. Que a desculpa do eu fui criado por uma sociedade machista já está assim, desculpa, gente, não dá mais, né, para ter essa desculpa. Eu vivi uma história de assédio que foi para a mídia, que foi uma forma que eu organizei, assim, que eu quis lutar a favor de mim mesma, depois de ter ido a várias instâncias dentro de uma empresa, porque, infelizmente, as empresas não estão preparadas para lidar com assédio, não existe protocolo, não existe... Assim, você quebra um braço, existe um protocolo para lidar com a quebra de um braço dentro de uma empresa. Assédio, não. E tudo isso vai dificultando, sabe, o seu trabalho, vai dificultando a sua forma de lidar com aquela empresa. Então, assim, infelizmente, as empresas não estão prontas. E aí, ouvindo tudo isso, só me faz crer que, cara, não estão mesmo, né? Um cara sabe o que ele está fazendo quando ele te elogia a sua bunda, quando ele te fala do decote. A gente tem que estar aqui, a gente tem que ter voz, a gente tem que denunciar, não importa como. Cada um tem que lidar com a sua própria realidade, não importa quem seja. Se é seu pai, se é seu tio, se é seu chefe. Nós temos que ter consciência do próprio corpo, do nosso lugar e lutar por nós mesmas. Há pouco tempo, uma cartilha foi escrita e aprovada e levada a várias produtoras do audiovisual, falando não só como o assédio deve ser tratado, a quem você tem que recorrer, mas a placas, um set de filmagem. Aqui não é um lugar de assédio. Tirar dessa marginalidade assim, um tema, vamos botar para frente. Porque acontece. E aí, quando você trata esse assunto num lugar pequeno, fica parecendo que a vítima que tem que se esconder disso, não. A culpa está no assediador. Chega com esse papo. Vamos para frente, vamos nos unir, vamos falar. Que bom, que bom. Obrigada, OAB, por esse espaço. Que legal. Su, fala com a gente um pouquinho. Não, obrigada. Boa noite. Obrigada. Tantas mulheres ficaram a seu favor. Por que você desistiu do processo no caminho? Gente, obrigada. Né?
Su, por que você diz isso? Não, eu não vou falar, obrigada. A gente conversou lá em cima, obrigada. Quer falar? Você se desmotivou? Como que é seu nome? Como que é seu... Júlia, obrigada por terem vindo no evento. Bom, e é isso, né? O que ela tinha para falar, realmente ela já tinha falado lá dentro e eu achei que ela se aprofundou sim bastante no tema, não foi nada superficial como deu a impressão para Julia Alves, né? Porque ela ficou do lado de fora. O Alessandro Lobianco, que estava lá dentro, inclusive fez perguntas, como vocês vão ver daqui a pouco vocês veem o depoimento completo dela e ela não fugiu das questões, mas também o que ela tinha para falar, ela falou lá dentro, lá fora, ela não quis falar com absolutamente ninguém, não foi só uma questão com a Julie, não. Ela aí já não quis mais atender a imprensa, porque os repórteres que estavam lá dentro já sabiam de todas as respostas. Vamos saber a opinião aqui dos nossos convidados na nossa roda da fofoca. Quer começar, Felipe? Boa tarde. O que você achou Sônia. disso tudo? Boa tarde, Marcinha, Vladimir, vocês aí de casa. Olha, Sônia, você sabe que ontem eu acompanhei muita coisa pelo seu Instagram, inclusive as perguntas do Alessandro Lobianco, nosso colega de trabalho. Eu achei extremamente interessante as perguntas que ele fez, ele se aprofundou bastante. É engraçado, né? A Sutonani, ela passou por tudo que ela passou, mas ainda é uma história que não me convence muito em relação a muitas coisas. Algumas dúvidas ainda ficam bem que são criteriosas e eu acho que não fecha a conta, né? A questão de não ter levado a história na totalidade, porque já fez o barulho que fez e a dimensão que tomou essa história, por que não levou, né? Como você sempre fala, né, a questão do cala-boca mesmo, eu acho que deve ter tido aí alguma história. Ela dá uma resposta, ela explica do lado dela. Também não me convenceu, mas uma coisa que ela diz, primeiro, que ela nunca foi procurada pelo José Maier, que ela nunca foi o assediador, assim que ela se refere, nem pelo advogado, nunca foi procurada, mas ela foi perseguida por uma pessoa. E aí é que está o X do problema. Mesmo assim, eu acho que você tem razão, essa continua sendo a grande pedra no caminho da Sutonani nessa batalha que ela fala contra o assédio. Parece que ninguém perdoa o fato dela ter deixado a luta pela metade, né, Felipe? Porque veio muito aquela história, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Ela fala disso. E vieram as mulheres, eu acho que foi um movimento incrível, que levantou uma bandeira, principalmente na época que estava muito escondida, que nós sempre comentamos sobre isso aqui. Mas a questão dela não ter levado adiante foi o grande X da questão. Por que ela não levou? Por que ela não continuou com essa luta, com a mesma coragem que ela denunciou na época? Então ela deveria ter tido um pouco mais de incentivo ou mais coragem, não sei o que foi que aconteceu no meio do caminho, mas que ela deveria ter levado isso adiante, sim. Certo. Porque ela se refere, inclusive, ao assediador, tal, enfim, várias vezes. E ela estava acompanhada dos pais o tempo todo. Ela foi ao OAB do Rio de Janeiro acompanhada dos pais, né? Inclusive, a mãe conversou também com o nosso repórter, com o Alessandro Lobianco. Daqui a pouquinho você vai ver. Eu quero agora o ponto de vista de uma mulher, Márcia Piovesan. Eu concordo totalmente com o Fê, porque ela fala, né, ali no depoimento que ela estava dando, não, tem que denunciar, a gente tem que, mas ela não fez. Ela falou, lógico, veio à tona toda a história que a gente já sabe, mas e a denúncia oficial, tudo bem, a gente vai ouvir agora que ela fala do delegado, né, tem isso também. Eu quero muito ouvir, mas assim, aí efetivamente a denúncia tem coisa que não bate, tem alguma coisa no meio da história que não bate. Eu acho que tudo bate. Você acha que tudo bate? Eu acho que tudo bate. Eu só não concordo realmente dela ter deixado, embora fosse até um direito dela ter deixado a história pela metade. Ela dá uma justificativa que impressiona, mas eu acho que para quem começou tinha que mas é isso que ir não bate. até o final. É isso que você acha que não bate? Não, porque muita gente
gente questiona. Mas ela deu oportunidade, ela deu liberdade, ela tinha um caso com ele, como se tudo isso fosse justificativa para o assédio sexual. O que não bate, ela entendeu? não O que não bate concluído o é processo. essa história. Porque, nossa, gente, cansei de ler mensagens, e só no meu Instagram, imagina o que rolou por aí, aliás, o que tem rolado nesses quase 2 anos. É assim, ela é a culpada. A vítima passa a ser ré. É uma coisa impressionante. Teve uma seguidora que me escreveu assim, o que ela ganhou com isso? Ela destruiu a carreira dele e só o que ela ganhou com isso? E eu respondi para ela o que eu vou responder para vocês. Ela ganhou a dignidade de volta, porque é o que todo assediador tenta roubar de uma mulher quando faz aquilo que ele fez. Né? É bem isso, fere profundamente a sua dignidade. Eles jogam a dignidade da gente no chão e pisam em cima, porque é uma verdadeira humilhação, ainda mais sendo... é grave do mesmo jeito, mas estou falando, ela ainda foi exposta a esse tipo de invasão do seu corpo publicamente, diante de colegas. Então, vocês imaginam o tamanho do estrago. O que ela ganhou, gente? Pelo amor de Deus, né? Pelo menos teve a decência de botar a boca no mundo. Porque aquilo que ela disse, ela reclamou, também me perguntaram assim, por que só depois de tanto tempo, e por que ela não reclamou lá na Globo? Ela reclamou, e ela diz isso, e vocês vão ouvir com todas as letras, em todos os departamentos que ela pôde reclamar. Ela reclamou, ela denunciou, ela pediu providências, ela foi no RH, ela foi na outra direção, ela foi em todo lugar, ninguém fez absolutamente nada, nada. Foi aí que ela resolveu levar essa história a público e foi aí que aconteceu o escândalo. E foi só aí que a emissora tomou a atitude certíssima, que deveria ter tomado mesmo, que não deixou de ser uma punição, que foi o afastamento do ator, foi o afastamento do José Maier. Fala, Vlad. Engraçado, eu acho que ela segue aquela máxima. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. Porque como ela se tornou uma porta-voz das mulheres, como ela chegou, o caso se tornou público, porque envolve uma figura pública, e ela traz isso tudo à luz do dia, e do nada ela desiste de seguir adiante, ela desencoraja mulheres também, em casa, que estão sofrendo assédio ou algum tipo de ameaça ou violência. Falaram, poxa, se ela parou no meio do caminho, deve existir algo aí que eu também não devo seguir. Então, porque assim, ela se tornou uma representante da classe e depois ela... Tirou o pé do acelerador e parou. Tem alguma coisa aí no ponto nevrálgico dessa situação que não está resolvida. Que é a resposta que nós vamos mostrar para vocês, mas que também eu acho que não está resolvido. Eu vou citar um outro exemplo aqui, não é? Assim, ela fala com muita consciência de caso de assédio. Ela fala de muita consciência do que isso representa numa sociedade, num país, para a vida da gente como mulher. Ela tem tudo isso muito claro na cabeça dela, tanto que isso que a motivou, e ela fala, né, da falta de suporte que as mulheres têm para se defender. Foi isso que a levou a denunciar. O que a levou a não prosseguir, eu não sei se a gente já tem a resposta dela aí, ou se isso vai ficar no meio do depoimento completo, mas vocês vão ver. Vão ver, e eu vou citar um exemplo de alguém que não se deteve diante do mesmo motivo que fez com que a Sutonani parasse, que é o de uma grande mulher brasileira, e que a gente deve muito, mas muito a ela, e que eu acho que talvez fosse muito importante um encontro para abrir de vez a cabeça da Sutonani, dela com a Maria da Penha. Eu acho que aí ela perderia o receio, o medo, ou o desânimo que tomou conta dela diante da situação que fez com que ela parasse ali e não desse parte, não prestasse queixa, não abrisse um processo contra o ator José Maier. Eu acho que se ela tivesse conversado com a Maria da Penha antes, se esse encontro tivesse acontecido, ela teria ido até o final. Infelizmente não aconteceu, mas sempre é tempo. Ainda mais que a Sutonani, pelo jeito, abraçou essa causa, e agora que passou a primeira fase de bloqueio, de sumiço da mídia, de não aparecer em público, não querer falar com ninguém, parece que daqui para frente ela abraça essa causa e ela quer conscientizar cada vez
mais mulheres, mas ela sempre vai tropeçar nessa pedra enquanto ela não levar essa história até o fim. Parece que ela não tem, né, como é que a gente fala? Não tem, assim, a sustentação para falar 100% disso, porque todas as campanhas falam, denuncie, chame 180, né? Vá para a polícia, né? E aí acontece que ela não foi fazer essa parte, que tanto é preciso e é fundamental para que realmente, né, detenha-se um homem que faça esse tipo de coisa. Assédio sexual, assédio moral, agressão, tudo isso é crime, gente, é crime. Então não pode parar onde ela parou. Ela já nós vamos continuar, vamos ver todos o depoimento dela completo, na verdade. As perguntas dos jornalistas, do Alessandro Lobianco, da Carol Loures e também da nossa repórter aqui do TV Fama. Bom, deixa eu voltar agora com Márcia Piovesan, Vladimir Alves, Felipe Campos, mas a gente vai lá para o Rio de Janeiro conversar com o nosso repórter Alessandro Lobianco, que estava ontem assistindo a palestra da Sutonani, fez perguntas para ela e acompanhou o papo inteiro, a conversa toda, tintim por tintim. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos os telespectadores que nos assistem, os meus colegas de bancada e a Marcinha Piovesan, que está dividindo esse espaço hoje aí com a gente. Querido, boa tarde. Boa tarde. É isso mesmo, Sônia. Ela ontem chegou ao local acompanhada de alguns amigos, dos pais. Logo na chegada foi notório que ela ainda estava um pouco nervosa por falar em público pela primeira vez e por isso foi definido que ela seria a última palestrante a falar. Sim. Logo após o seu relato, ela respondeu às nossas perguntas, as perguntas do público. E aí eu gostaria de frisar agora, Sônia, algumas partes importantes desse relato que me chamaram mais atenção. Uma das explicações mais aguardadas, como você falou, sem dúvida, era o motivo que levou ela a não formalizar a denúncia contra o Zé Maier, que inclusive já tinha divulgado uma carta aberta ao público, confessando e se desculpando pelo assédio. Sim. E foi colocado ali que diversas atrizes vestiram as camisas com os dizeres mexeu com uma, mexeu com todas, e se essa recusa dela também não teria decepcionado esse corpo artístico por não proceder com a denúncia. Ela diz, Sônia, que se em algum momento ela pensou em entrar com um processo decorrente de uma queixa-crime, ela desistiu porque diz ter sido extremamente inibida por um delegado logo após tornar pública a denúncia. Ela contou que após o fato foi intimada em casa 5 vezes por esse delegado por meio de 2 inspetores de polícia civil que estariam querendo forçá-la a depor na delegacia dele, alegando que ela poderia inclusive ser presa caso não comparecesse. Ela diz que ali ficou muito assustada porque ela sentiu que de vítima ela passa a ser tratada pela polícia como se tivesse cometido algum crime. E que por isso, muito assustada, ela teria ido imediatamente até a Defensoria Pública, que teria emitido um ofício, Sônia, ao delegado, dizendo que se ela fosse ingressar com alguma queixa-crime ou alguma ação judicial, isso seria feito através de uma delegacia da mulher. Ela acusa, então, esse delegado de espalhar, divulgar, então, esse ofício, dando a impressão que ela não tinha interesse que o caso fosse apurado, como se ela só quisesse aparecer com essa história. E aí, então, a gente questiona, Sônia, por que, então, de fato, ela não vai, posteriormente, a uma delegacia da mulher representar essa queixa. E aí ela diz, Sônia, que decidiu não fazer isso porque, assim como teve uma primeira decepção com a própria instância policial, ela ponderou que, uma vez saindo da esfera policial e entrando em fase judicial, também não confiaria na justiça brasileira, que ela aponta ser também uma justiça predominantemente machista. E aí eu friso as palavras que ela disse, né, entre aspas agora. Imagina, mesmo sendo tão recebida e tendo toda essa rede de apoio, ainda teve um delegado que me perseguiu. Imagina como seria tendo que passar mais 6 anos da minha vida tendo que falar para um judiciário machista o que havia acontecido. Ela conclui, então, que foi muito difícil tomar essa decisão, mas que considerou que uma pessoa famosa do porte do assediador, como você bem disse, ela sempre se referia ao Zé Maier como assediador, que merecia um julgamento do público e que a maior sentença que ela poderia obter nesse caso, ela já teve, Sônia, que foi o pedido de desculpas da emissora e a condenação pública que o ator sofreu.
Foi perguntado também, Sônia, se esse silêncio dela, essa recusa em apresentar a queixa, poderia ser recorrente de algum contato direto feito pelo Zé Maia ou pelos seus advogados, se houve algum acordo entre eles para não levar o caso adiante. E também perguntaram se ela estava conseguindo trabalhar, se estava sendo bem recebida pelo mercado de trabalho após essa exposição. Ela nega veemente que o ator ou qualquer corpo jurídico tenha feito algum tipo de contato com ela. Ela diz que já está realmente, como você falou, trabalhando normalmente, que o mercado não fechou as portas para ela, mas que ela ainda escuta algumas piadinhas constrangedoras no ambiente de trabalho. Como você bem disse, Sônia, ela citou que esses dias estava num set de filmagem e um dos membros da equipe teria comentado na frente dela com outro colega: não abraça ela que ela denuncia. E aí ela finalizou o tempo de fala dela com esse apelo, Sônia, dando uma resposta a esse tipo de comentário, que nesse momento ninguém precisa ter medo dela, apenas respeito. Logo após que ela terminou a fala dela, Sônia, a gente teve um depoimento muito emocionado também da mãe dela. A mãe dela pediu a palavra de forma voluntária, defendeu a filha e relatou também ter sofrido esse tipo de violência no trabalho, mas que por ter sido numa outra época, num tempo mais antigo, realmente a mulher não tinha voz naquele momento e que somente agora, com o caso da filha vindo à tona, ela está podendo desatar esse nó da garganta há muito tempo entalado aí pelo que ela passou na época. Ela disse que apoia a filha, que está muito orgulhosa da filha e que vai permanecer ao lado da filha para que esse momento, esse machismo, essa coisa passe por uma transformação na sociedade, Sônia. Tá certo, então, Alessandro, realmente tá aí um resumo muito bem encadeado de tudo o que aconteceu. Afinal de contas, você estava lá, conversou com ela, fez uma pergunta para ela. A resposta dela para a sua pergunta, você pode dizer, a gente vai colocar no ar, mas assim, a resposta dela, a sua pergunta, te deixou satisfeito? Olha, Sônia, acho que me deixou satisfeito, sim, né? Eu perguntei para ela, a gente sabe que algumas outras atrizes, pessoas famosas, saíram em defesa do Zé Maia naquele momento, e aí eu pergunto com uma certa delicadeza para ela o que ela tem a dizer a essas mulheres, né? Que mulheres como ela se colocam contra esse tipo de denúncia, né? Que condenam essa atitude dela. Ela pediu reflexão, pediu para que com o passar do tempo essas mulheres olhem a sociedade com um novo olhar, olhem que essas transformações elas serão inevitáveis, elas não vão regredir, e aí eu peço para elas, para que ela deixe, né, um conselho para as nossas telespectadoras, porventura estejam passando por esse tipo de violência dentro do ambiente de trabalho, mas que não tiveram o apoio, né, de tantos colegas como ela teve. E aí é aquela história que você falou, né, Sônia, fica um pouco meio que faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Que aí ela aconselha realmente as pessoas a procurarem os órgãos competentes, fazerem a denúncia e não se calarem. Tá certo, então. Alessandro, obrigada. Qualquer nova informação que surgir, de repente ela resolve dar uma coletiva aí, além da coisa, aí você avisa a gente, tá certo? E parabéns pelo trabalho, viu? Vocês têm alguma pergunta para ele? Ele falou essa questão aí das pessoas que apoiaram, né? Na verdade, falaram, olha, o Zé Maia é uma pessoa boa e... Destruiu, tá doente, tudo é culpa dela, como é que você... E na verdade, se ele chegou a falar, ou se algum colega lá durante o evento, Alessandro, falou sobre essa questão dela continuar ou não com esse processo. Tá, não responde não ainda, Alessandro, eu vou dar uns recados, eu volto aqui já, tá? Lembrando que, na verdade, os repórteres foram muito corajosos, porque eles não poderiam ter feito perguntas em relação à história do Zé Maia, mas o Alessandro Bianco fez, a Renata Loures da Record foi corajosa também, quebrou o protocolo, e a Carola Giongo do nosso TV Fama também foi corajosa, também quebrou o protocolo e fez as perguntas que o público queria fazer para a Sutonani. Claro. Isso foi um exemplo de coragem aí da imprensa, né? Por isso que lá fora ela fechou, não quis falar com mais ninguém, sobrou para Julia Alves, tadinha. Vladimir, repita a sua pergunta para o Alessandro Lobianco, que está te ouvindo lá no Rio de Janeiro. Pois nós ficamos, por enquanto, até então, sem resposta
A gente quer saber se durante o evento alguém perguntou para a Su, ou se ela mesma falou, sobre a continuidade desse processo ou se já foi engavetado de vez. Sim, Vlad, a pergunta é bem pertinente. Essa foi uma dúvida que a gente teve lá durante essa palestra. E antes cabe explicar que para você dar continuidade, primeiramente a queixa ela tem que ser feita realmente pela vítima. E isso tem um prazo. Após, salvo não me engano, após 6 meses que a queixa-crime ela não é formalizada, a vítima perde esse direito e ainda pode ingressar na justiça trabalhista contra a empresa no prazo de 2 anos. Mas ela usou muito o termo sentença social. Ela diz que a sentença social que o Zé Maier teve, que o assediado teve, já é uma coisa que causa um conforto, causa uma satisfação para ela e que ela não pretende dar continuidade a isso numa esfera judicial por considerar que ela não teria, vamos dizer assim, estômago para desenrolar mais 3, 4, 5 anos tendo que dar satisfação e explicar para um judiciário que ela aponta como um judiciário machista o que aconteceu com ela. Então, realmente, esse caso parece que está sendo engavetado, isso não vai ter um reflexo mais judicial e parece que a história morre aí sim, mas ela falou que continua na luta, que mulheres podem procurá-la, que ela está disponível para representar as mulheres em outras lutas, em outras frentes contra o machismo aqui no país. Tá certo, então. Bom, nós vamos colocar a pergunta do Lobianco. A gente vai colocar o momento em que você faz essa pergunta para ela no ar. Vamos ver. Meu nome é Alessandro Lobianco, trabalho na Rede TV, no programa Tarde é Sua. E eu queria fazer uma pergunta para a Su. Por favor, primeiro parabenizá-la pela coragem de denunciar esse caso. E uma coisa que me chamou muita atenção na época foram 2 coisas. Uma foi o inesperado de muitas mulheres ali de dentro do ambiente de trabalho comprarem sua briga. Acho que isso realmente potencializou uma voz. Se não fosse isso, talvez não teria tido essa exposição toda. Mas eu percebi também uma coisa que me deixou muito assustado, que muitas mulheres mais conservadoras ali também condenaram essa atitude. Então eu queria saber o que você tem a dizer para as próprias mulheres que reprovaram esse tipo de atitude que você teve e se você pode dar um recado para minha telespectadora que porventura está passando algum tipo de agressão dentro do ambiente de trabalho e de repente por não ter um apoio como você teve de colegas, o que você tem a dizer para elas? Oi, boa noite. Como que é seu nome mesmo? Boa noite, sou o Alessandro Lobianco. Oi, Alessandro, boa noite. Alessandro, o que eu tenho para dizer para as mulheres que não apoiaram, é que elas tenham tempo para absorver e para olhar o mundo de uma outra forma, que as coisas estão mudando e que não é piada e que é muito difícil denunciar, até porque, para você mesmo pode perceber, tem mulheres que não entendem do que outras mulheres estão falando, é um mundo muito machista. E espero que elas tenham tempo para observar e para mudarem a posição delas com relação ao social, com relação ao mundo e aos casos de assédio. As suas telespectadoras que não têm, às vezes, apoio, que têm dificuldade em denunciar, o que eu tenho para dizer para elas é que procurem órgãos também que possam te auxiliar. Eu fui extremamente e super bem auxiliada pela Defensoria Pública, assim, em especial pela Arlanza, que me atendeu super bem, que me ouviu, que me acalmou, que como foi bom. E assim, é um lugar que todas nós temos direito, todas nós podemos procurar. Espero que todas elas tenham força, é doloroso, é difícil tomar essa decisão, mas é pior ser invisível, é pior sofrer o assédio. É melhor lutar por si do que continuar passando por isso. Eu sei que é difícil tomar decisão, mas, cara, posso dizer com toda experiência, por quem passou, é melhor tirar de você. É melhor sair desse lugar de vítima. Sai do lugar de vítima, fala. Não sei qual é a realidade dessas mulheres, mas entende a sua realidade, o que você pode fazer. Porque é muito melhor do que se sentir invisível e abusada. É horrível, é horrível. Boa sorte para elas. Obrigada. Obrigado a você, obrigado.
Aí eu achei que ela usou duas expressões muito importantes. Você se sentir invisível e abusada, que é exatamente o que acontece com as mulheres vítimas de assédio sexual, assédio moral e vítimas de agressão física também, né? Sim, moral também. Espancamentos, tentativas de homicídio, essa coisa toda, porque realmente você é invisível, não é? Ou era totalmente invisível, agora as coisas estão mudando realmente, como a Sutonani falou. Diga, Marcinha. Eu só acho assim, ela falou de um jeito, eu vou falar do outro. Vão sim à delegacia, prestem denúncia sim, prestem queixa, porque tem que ser oficializado. Porque não adianta, ali uma delegacia não rolou, vai na outra. Em algum lugar você tem que oficializar esse crime que aconteceu. Não adianta a gente ficar falando, a gente tem que, e a lei tem que ser mais severa para todos os casos. Ah, não, não, mas ele é homem, ela deve ter facilitado. Então, a lei tem que ser mais efetiva também. É verdade. Sabe uma coisa que me chama muita atenção? É a criatividade do brasileiro para arrumar, para criar expressões, né, para definir ou justificar situações que a maior parte do público ou do povo não aceita. A Su vem agora com a tal sentença social. Ela não deu parte do Zé Maier, ela não fez o que as autoridades aconselham, não é? Porque ele já teve a sentença social, não é a sentença do juiz, não é a sentença da lei. A sentença social, o julgamento foi do público e o público condenou e a emissora já pediu desculpas. Para ela, a luta parou por aí. Tem o direito de pensar assim? Tem, mas também respeita a inteligência dos outros. Ela teve a sentença empresarial, porque do povo a gente não sabe, porque se ele estivesse fazendo a novela passada da Globo, talvez ninguém mais nem lembrasse disso, a verdade é essa. Então, a sentença da empresa, ele cada um julga de uma maneira, né? Essa sentença social. É óbvio. Uns querem matar, outros vão passar a mão na cabeça, outros falam, não vou mais assistir novela dele. Não vai me denunciar mesmo, dá muito trabalho, né? Sim. Essa Só coisa que toda. As justificativas dela são assim, olha, o sistema é machista, então vai na delegacia da mulher. Fala lá, olha, eu não quero ser atendido por esse cidadão, por esse delegado. Sim, é um direito nosso, né? É o que ela fez, ela foi à Defensoria Pública, mas parou nisso. E aí a gente vai falar da outra fase já. Diga, Felipe. Sônia, eu não estou conseguindo entender algumas histórias. Por exemplo, ela falou de um ofício que o delegado espalhou, né? Que ele espalhou para as pessoas o ofício. Mas nós sabemos que nós estamos em uma era da internet, onde qualquer coisa que você coloque, isso se espalha de uma forma absurda e alguém teria postado, sendo e assim, nunca ninguém viu esse ofício. Sim, Felipe, não. Isso foi realmente divulgado. E foi divulgado no sentido que ela falou sim, como se fosse um documento que mostrasse que ela estava desistindo, porque na verdade ela estava fugindo. A história não era bem essa. Quando ela coloca esse tipo de coisa, ela está falando a verdade. Isso veio a público, isso foi publicado, isso realmente existiu. E a conotação dada foi essa mesmo, né? Não veio, não quis, não compareceu, não quis saber, desobedeceu, tudo porque está com medo, é ela que deve nessa história, não é ele, entendeu? Foi um posicionamento, um direcionamento completamente machista mesmo. E ela deveria, na minha opinião, ela deveria ter ido atrás disso com unhas e dentes, assim, não ter desistido em nenhum momento, assim, por mais, porque é muito... Também, Sônia, não é fácil, vamos dizer assim, entendeu? Mas quando você deita na possibilidade, porque são todos machistas, porque são todos... Você deita e fica deitado ali, o negócio acaba, passa e nada acontece. É verdade. Né? O que eu acho, gente, é o seguinte, para dar uma história, por que não me satisfaz esse tipo de explicação? Eu acho que metade da explicação dela impressiona, a gente entende o medo que ela teve, porque ela se viu forçada. E realmente, se isso acontecer, porque você pode, no momento que você se vê pressionada a fazer uma coisa 5 vezes, né, policiais te visitam e te cobram esse tipo de coisa, você sente
evidente que tem alguma coisa estranha. Então, nesse país onde existe arranjo por todos os lados, as tais das forças ocultas que eu tenho falado aqui, você não sabe se de repente veio através de alguém que é amigo desse tal delegado policial, a gente não sabe, não estamos, né, falando nomes, nada. Tudo na linha da suposição apenas, mas que fosse realmente uma coisa direcionada, que quando ela chegasse lá, ela não sabia o que iam fazer, que tipo de pressão maior ainda ela poderia sofrer. Foi um instinto de defesa e eu acho que ela está certa. E aí, pela primeira vez, ela procura um órgão público, que foi a Defensoria Pública, né? E aí ela achou que foi ótimo, valeu realmente, mas ela parou por aí. E é isso que eu queria falar para a Su, que é muito importante, que talvez a conversa com a Maria da Penha, ou a história da Maria da Penha, se ela ler, ela vai entender. Porque a Maria da Penha, ela teve um marido que tentou matá-la 2 vezes, né? Uma com um tiro nas costas enquanto ela dormia. Ela sobreviveu, ficou na cadeira de rodas o resto da vida, ela está aí dessa maneira. Depois, não satisfeita, quando ela voltou para casa, porque naquela época ela tinha que voltar para casa, senão caracterizava abandono do lar e ela perderia a guarda das filhas. Então, ela voltou para casa e ela voltando para casa, ele tentou eletrocutá-la no chuveiro. E aí ela percebeu que ele estava mexendo no chuveiro e que talvez fosse por uma descarga elétrica fatal. Por isso ela escapou. E a partir daí ela começou a luta dela. Agora eu vou falar para você, Su, a luta dela em defesa das mulheres, da vida das mulheres, do direito das mulheres, demorou 18 anos. Ela enfrentou todas as instâncias no nosso país inutilmente. Tanto que ela fala que ela foi, e ela me disse isso na entrevista que eu fiz com ela, inclusive tem trechos no meu Instagram. Ela fala, eu fui uma vítima não só do meu marido, eu fui uma vítima da justiça brasileira. E tanto, sabe o que ela fez? Porque ela enfrentou tudo isso que você não quer enfrentar, ela foi internacionalmente, ela foi denunciar na Organização dos Estados Americanos, que ouviu a denúncia dela e cobrou do Brasil uma posição. E esse marido foi punido, ele foi levado a julgamento e ele foi punido, ele foi preso, ele cumpriu pena. Depois de 18 anos ela conseguiu isso. E a luta dela virou uma lei, que é a Lei Maria da Penha, que precisa ser revista, que precisa ser atualizada, que precisa se adequar aos nossos dias, onde a violência tem crescido cada vez mais e que precisa ser aplicada com rigor, porque existe esse lado machista da justiça mesmo. Muito juiz encara a mulher ainda como a culpada pela situação, ela é a tentação, ela é o demônio, ela que faz o homem cair nessas armadilhas. Ele reage por impulso, é o tal do impacto emocional, não é? Essa coisa toda, ela não desistiu e é a ela que a gente deve o passo adiante que nós tivemos, que ainda demanda ser aperfeiçoado mesmo, mas não deixa de ser um avanço. Por quê? Porque ela não desistiu, ela não se sentiu cansada e nas vezes que ela se sentiu cansada, ela sempre pensava, as mulheres desse país precisam de mim, eu não quero mais ninguém passando pelo que eu passei, pagando pela própria vida, que é a história do slogan internacional contra a morte de mulheres, nenhuma a menos, ninguna a menos, não é? É bem esse tipo de coisa. Então, abre a cabeça, sai da sua zona de conforto, começou a luta, vai até o fim, porque eu acho que foi a maior mobilização que se teve em defesa de uma mulher, foi para você. A Maria da Penha não teve isso na época em que ela sofreu, tudo que ela sofreu em que ela iniciou a luta dela. Imagina você com todo esse apoio. Você não quer ser uma Maria da Penha, você não quer ser uma líder, também é um direito seu, mas pensa nesse lado da questão. Eu acho que é importantíssimo. E vou dizer uma coisa, enquanto você não levar isso até o fim, isso não é nenhuma coisa pessoal em relação ao ator José Maier especificamente. Isso a gente está falando de uma causa sobre todos os homens assediadores, sobre todos os assediadores, né? Enquanto você não levar essa história sua, individual, até o fim, cumprindo todas as etapas, você não legitima ou não se legitima como uma líder dessa causa. Sempre vai tropeçar nisso. Sempre a sua história ficou pela metade. Ninguém está te
tirando o seu direito de ter deixado a história pela metade. Mas tudo tem um preço. A consequência é exatamente essa. Então, não se queixe das cobranças. Não, tá? Foi ela completo, né? E ela fala que o sistema é machista, mas não é todo mundo ali que é machista, né? Tem grandes homens que compram a causa. Tem muitas mulheres agora no sistema, muitas mulheres. E o que a gente está vendo no nosso país, não vamos falar de política, mas assim, politicamente, grandes decisões que têm sido tomadas, importantíssimas, têm sido pelas nossas ministras, não é? Tem sido por elas que as coisas têm mudado. Então, vamos botar fé nas mulheres também. Vamos à luta de verdade, tá? Independente de quem seja. Isso ela mesma falou. Famoso, não famoso, pessoa da família, quem for, vai lá e denuncia. E é isso que ela não fez, infelizmente. Foi importante, né? O papel da Sutonani foi muito importante porque levantou toda a poeira, né? Não só no caso do Zé Maier, mas enfim, com toda a questão, trouxe o feminismo mais latente, vamos dizer assim. Ela também ajudou demais, ela também ajudou Mas, demais. então, eu acho que ela também, ela não pode deixar a história, como você mesma disse, deixar a história incompleta, né? Porque até que ponto ela deixa de desencorajar também, como o próprio Vlad também já disse, né? Desencoraja as outras mulheres de tomarem outras decisões, de irem em busca realmente dos seus direitos ou das suas, né, obrigações. E o povo fica de pé e mão atado, sem saber qual será é aquela coisa. Você imagina que você assiste uma novela, você pega e fica lá assistindo 8 meses uma novela, aí no final não tem final, né? Aí você fala assim, cadê o último capítulo, gente? É isso aí, viu? Bom, antes da gente ouvir a opinião de Márcia Piovesan, do Vladimir Alves também, eu vou chamar a repórter aqui da Rede TV, a Carola Giongo, do TV Fama, que fez a pergunta fundamental para a Sutonani, também uma delas, né? Vamos lá, mas é a que o público mais queria fazer. Ela preferiu não formalizar, né, não ir adiante. As mulheres ainda se sentem muito prejudicadas de formalizar, de ir adiante com essa denúncia. No caso da Su, se sentiu pressionada ou alguma coisa te fez não ir adiante? E como é que o mercado te recebeu depois que você fez essa denúncia? Oi, boa noite. Eu, particularmente, eu não sofri com o mercado depois. O meu lugar quanto figurinista, que eu exerço, que eu trabalho, que eu construo, vem do meu trabalho. No meu caso, eu não fui prejudicada profissionalmente. E sim, acho que se em algum momento eu pensei em entrar com um processo e ir para as vias jurídicas, eu fui extremamente inibida por um delegado que me perseguiu logo após a minha denúncia, que me intimou 5 vezes no meu endereço residencial, com 2 policiais, querendo me forçar a depor na delegacia dele. Eu tive que ir até a Defensoria Pública, que emitiu um ofício dizendo que, caso eu fosse entrar com uma ação, eu iria até uma delegacia da mulher para poder fazer isso. E esse cara imediatamente jogou esse ofício na mídia, que foi distorcendo e mudando o foco da história. Então, imagina, se mesmo sendo tão bem recebida e tendo toda essa rede de apoio, ainda teve um delegado que me perseguiu. Imagina eu passar mais 6 anos da minha vida tendo que falar para um judiciário machista o que tinha acontecido, sendo que, no caso, o assediador tinha, inclusive, admitido isso em rede nacional. E que a própria emissora Rede Globo pediu desculpa e tudo mais. Então, acho que é muito difícil. Para mim, foi assim, né, tomar a decisão de ir para ir a público foi o que eu, na época, julguei que seria melhor, socialmente falando. Uma pessoa que é famosa, talvez ela merecia o julgamento público. Então, era só para tirar desse lugar. Eu queria fazer uma pergunta para a Su. A gente sabe que falar de assédio moral e sexual em ambiente de trabalho é uma coisa dificílima, até porque, na maioria das vezes, os superiores são homens e aí é difícil ter crédito quando a gente fala sobre isso. Queria saber como é que você foi recebida quando procurou a empresa num primeiro momento e se o assediador te procurou, te pressionou depois da denúncia de alguma forma.
Oi, desculpa, como que é o seu nome? Renata. Renata, boa noite. Boa noite. Não, Renata, eu não fui procurada pelo assediador nem por advogado em nenhum momento. Mas acho que isso também não é o foco da questão. Acho que o que a gente tem que falar novamente foi o que eu disse anteriormente, as empresas não estão preparadas. A Rede Globo fez o que na época havia para ser feito, o que eles tinham de experiência. Eles me encaminharam para todos os departamentos, eu fui ouvida por vários departamentos dentro da empresa. Mas, infelizmente, de novo, isso não é um problema da Rede Globo, isso é um problema do nosso país. As empresas não estão preparadas para lidar com o assédio. E acho que é isso, assim, o que eu posso te responder. Sim, eu fui na Rede Globo, eu fui ouvida por eles, mas não havia um protocolo, não tinha ainda uma forma de lidar com o assédio. Acho que isso está mudando e que bom, vamos caminhar para isso. Aí, essa última pergunta foi feita pela Renata Loures, né? Renata Loures, da Rede Record de televisão. Como disse a Su, vamos lutar para isso, né? Para fechar. Fica uma dúvida também. Quando esse delegado procurou ela a primeira vez, oferecendo para ela prestar depoimento e a queixa, por que será que ela não aceitou? Não sei, né? Ele procurou 5 vezes. Ele procurou 5, aí vira insistência. Mas e a primeira? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Por que será que ele ofereceu? A pergunta da Márcia Pelvezan, com toda certeza. Ele procurou, quer prestar? Ela falou não, aí ele ficou insistindo, aí também já ficou chato. Mas por que não topou a primeira vez? A gente fica com esse ponto de interrogação. Ela falou que não gostou da abordagem do delegado, mas existe a polícia da polícia, que é a corregedoria. E lá na porta, de onde ela fosse, em qualquer órgão público, onde ela fosse denunciar, teria imprensa lá na porta. Era só aproveitar e denunciar o cidadão que estava abusando também lá dentro. Acabou. Não sei como ela não enxergou o lado da imprensa ao lado da verdade nesse caso. Tá certo, viu? Felipe, só para fechar? Não, Sônia, não tenho absolutamente nada assim no... Desistiu também? Não, eu acho que tudo que eu disse, eu acho que entrou e eu formei algumas conclusões, mas eu acho que agora... tomara que não termine em pizza, né? Mais uma vez, né? Tomara já terminou, essa parte já terminou. Então... Eu acho que ficou muito claro para o Zé Maia, ele pode agora dormir tranquilo, que a parte criminal não vai existir. Então tomara que outras mulheres não tomem a mesma atitude. Aí tá e legal. Levem a história adiante, sim. Principalmente que os homens vejam isso como exemplo e não façam nunca mais, né? Exatamente. Não é? Principalmente. Né? Porque, olha aí, as consequências homens e mulheres, né? Eu sempre falo, porque tem muita mulher também que assedia, não pode. A gente está focando na maioria, claro. né? Gente, olha, vou dar uns recadinhos aqui, a gente abre nossa roda da fofoca. A Márcia Pelvezan tem muita coisa para contar sobre Segundo Sol, viu? Porque, olha, o Beto vai pegar o Remy com a Luzia com pouca roupa, não é isso mesmo? Tudo armadilha, né? Realmente. E depois vem aí a morte dele, que está muito no ar. Ninguém sabe se vai acontecer realmente ou se ele ressuscita de novo. Lá vamos começar finalmente nossa roda da fofoca. Vlad, Marcinha, Felipe. Tem muita coisa pra gente comentar hoje. Olha aqui, edição da Tititi, tá aqui quentinha, saída do forno pra gente. Márcia Pelvezan trazendo. Laureta mata Remy com requintes de crueldade. É a manchete dessa edição com a foto da Adriana Esteves, o casal, do Vladimir Brista. O casal, é verdade. O casal. Marido e mulher na vida real, eles vão ter esse momento crucial e decisivo na novela. Agora, tinha aquela dúvida do que vai virar o Quem Matou o Remy, sim, né? Não, Tititi já está contando que é a Laureta, mas vai ter um outro Quem Matou, e esse sim vai valer mesmo, que é o do Roberval. É o do Roberval, né? Aí sim, porque tá muito na cara que é ela que vai fazer, a gente já tá sabendo, né? Já tá contando porque aqui. A Laureta também? Aqui, a Laureta é relacionada ao Remy. Isso. Você acha que ele vai morrer de verdade? Eu acho. Porque agora estão dizendo que até a própria Globo tá em dúvida se mata ou se não fazer mata duas mortes. o personagem. Eu duas mortes ele vai ter, né? Espancado no apartamento da Carol, enrolado no tapete, pensando
que ele morreu, Sim, ele não mas morreu. Isso é quem faz é a Carola. É a né? Carola. É a Carola. Ela manda um comparsa lá fazer isso e tal, aí ele consegue escapar de novo, né? Sim. Ficou perdido lá na ilha, aquela coisa E aí toda. vem a facada. E aí, exatamente, mas ele não morre. Mas aí depois sim, a facada é da Laureta. Facada é a Laureta. É a Laureta, aí ela mata. Ela mata. Em princípio, né, na segunda vez ele morreria. Primeira passa por morto, E mas não aí morre. vai ter uma briga de foice, porque a Carola vai se voltar contra a Laureta. É mesmo? Aí começa Mas uma guerra vai entre as ter duas. uma Briga e cena, luta, né? eu até comentei na primeira página, não sei se foi ontem, porque a novela está muito violenta mesmo, né? Muito violenta. Você está aqui no nosso editorial da Tititi. Eu? Por quê? Porque eu repiquei tudo que você falou, porque eu concordo. Tá. Muito, isso, muita violência, pouco amor, não é o que você falou. Exatamente, é muita violência e pouco amor, porque em função da Carola ter mandado matá-lo e ele não morrer, o que acontece? Ele se vinga torturando cruelmente a Carola e ameaçando, fica com ela pendurada, ameaçando, joga, não é? Da janela. Você acha que não? Não tem essa informação, não. Eu tenho, você não tem. Eu vi essa história. Você tem, então você é fonte segura. Então pode acreditar. Vamos ver, mas você acha que não é assim? Você acha que não vai ter? Porque isso Não, também ele me volta motivou com a tudo. falar da cena, Sim. porque pelo amor de Deus, até cena de tortura, de jogar alguém pela sacada, dizendo que isso é um link com a realidade por causa do eles caso tiraram essa da cena. menina. É verdade. Tiraram? A Globo já tirou essa Eles cena. tiraram. Tá certo. Tiraram essa cena. Muito forte. Que é isso, gente? Agora, Naquele mesmo se- dia, um pouquinho depois, quando o programa estava acabando, chegou a informação lá do Projac de que, ótimo. por conta desta relação com a Esse vida link com a real, realidade, eles então, tá tiraram muito forte. justamente essa parte aí que lembra aquele caso lá do rapaz com a moça. Horroroso. É lógico, né? Lá em Santa Catarina. E outra coisa, me esclareça se for possível, porque novela é um balaio de gato, né, Nossa, gente? é essa. O Remy, quando ele escapa dessa primeira tentativa de morte da Carola e jogam ele lá na mata, na floresta, é verdade que é lá que ele vai enterrar toda a fortuna do Beto? Ele os esconde 15 lá. milhões? Ele enterra o Ele dinheiro? esconde uma parte lá. Eu acho que não uma é parte. tudo, não. Só que aí ele volta. Imagina, ela acha que ele morreu. E ele chega na frente dela e fala, eu quero metade do dinheiro, eu quero metade da tua fortuna. Então aí que não tem a cena da tortura, mas que é uma pressão violenta que ele faz. Ali vai ser Pra uma falar cena que é o tensa. Tintim, ele fala, eu vou contar pra Luzia que o Valentim é filho dela. E aí começa toda aquela jogada de novo pra ele não contar e depois acaba tendo a No morte. capítulo 100, né? Que tem toda essa reviravolta. Que a Luzia vai ficar sabendo que é mãe do Valentim, enfim. Essas coisas vão começar a se desenrolar a partir do capítulo 100. Nossa, Tudo isso já Mas vai essa entrar no já capítulo vai 100? entrar no 100. Caramba! Passa rápido, né? Passa muito rápido, Mas eu tenho uma realmente. sensação dessa novela que ela vai e volta nas situações. A gente é, acaba. A gente já tá vi com a isso. sensação de que está perdido, né? Você é. vê a mesma situação também se repetir com vários personagens na mesma novela, né? A situação é a mesma, só muda os personagens. É estranho. Você estava segunda-feira você estava falando, eu estava fechando a edição e aí eu me toquei. Até os caras legais da novela tem sujeira. A Zefinha, né, que a gente gosta tanto, mas a Zefinha esconde que o filho que o filho Ela vai é se dela. rebelar contra a o Luzia, Severo, né? depois da ela vai obrigar, quer saber o pior? Ela vai obrigar ele a comer buchada. Ai, meu Deus do céu. Porque ele vai trabalhar na casa do Roberval, ele vai perder a mansão, ele vai trabalhar na casa do Roberval. E aí ele humilha ela fala, não vou mais ser humilhada por você. E ela prepara uma buchada. E é a vingança. Ela fala, você vai raspar o prato, que é o que nós temos de comida. É engraçado. Meu Deus do céu. E agora, o Beto, que é um meio panaca, meio não, ele é inteiro panaca. Mas ele é um 7-1 assim, também. como era o Jorginho, o personagem do Cauã Raymond em Avenida Nossa. Brasil, ele era um pastel, ele era Mas a e o mocinha Tufão, da então? história. O Tufão era também. outro. O Beto tá igual. O panaquice que dói. E ele vai pegar pamonha, o Remy com a Luzia com pouca roupa na cama. A Luzia vai estar sendo chantageada pelo Ela Remy. vai tá dopada. Ele leva ela na marra pra cama. O Beto flagra isso. Qual vai ser a reação do Banana? Aí é que a gente vai ver se realmente, né, ele tem Será que vai sangue ter na reação? veia e vai embora. Fala, desabafa tudo que tiver que desabafar em cima do Remy. Mas esse Claro que esse vai irmão é duvidar muito da canalha, Luzia. né? Ele não é um Gente, irmão, não. né? Ele é um um traste. encosto, É. realmente. Então, já
Tem muito mais, viu, gente? Tem Bafões do Felipe Campos, tem mais novela ainda. Orgulho e Paixão, que é uma novela romântica que a gente ama no horário das 6. Entrou violência agora. Você viu cena de tortura? Você salva a também? novela dos congelados. Só os congelados. Fala dos falei que ia ser legal. Você falou eu falei que ia ser. pra você que ia ser legal. Amo. Os congelados. O povo quer saber dos congelados. Tem tapete vermelho pro Dom Sabino hoje. Epa, De novo pro Edson com Celular, certeza. porque ele merece, viu? Já Bafões de Felipe Campos. Mas olha aqui, segundo o site Peer People, do jornal O Globo, e o jornal O Globo também, William Bonner marca a data do casamento com Natasha Dantas. William Bonner e a fisioterapeuta Natasha Dantas já têm um mês e o local definidos para se casarem. Segundo Marina Caruso, do Globo, desta quarta-feira, o casal escolheu setembro para realizar a cerimônia, que vai acontecer não no Rio de Janeiro. Jericoacoara? Fernando de Noronha? Não, São Paulo. É aqui que vai ser o casamento do William Bonner. De acordo com a colunista, o motivo por escolher a Terra da Garoa é por ser onde vive a família do apresentador. É verdade. Acho que é daqui também, né? Eu acho que ele nasceu. Ele é daqui também, ele é daqui também. No início de junho, os namorados protocolaram a entrada da habilitação de casamento no dia 6, no 5º Registro Civil, cartório localizado em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Quando isso aconteceu, a gente também contou aqui para vocês. E agora o mês está marcado, o local também. O dia, eles não divulgam, não sei se vão divulgar. Talvez esse casamento vai acontecer na moita aí, mas a gente descobre. Descobre. É só ele começar a não ir ao Jornal Nacional, a gente já sabe que é naquela semana, né? Aí a gente já... Vai ter plantão na casa dos pais, nos cartórios, nas igrejas. Do William Bonner, exatamente, viu, gente? Olha aqui, eu não sei... O que foi? A hérnia de disco rendeu. Rendeu a hérnia de disco, né? Olha, com romance, casamento, rendeu a beça mesmo. Essa notícia aqui do Silvio Santos me deixou surpresa. É do Notícias na TV, do Daniel Castro. Silvio Santos vetou a participação de Ana Paula Padrão no jogo das 3 pistas. Alguém sabe o porquê? Olha aí, ele com Ana Paula Padrão, com o livro. Vamos ver aqui. Silvio Santos baixou uma nova normativa de produção do seu programa para a realização do quadro Jogo das 3 Pistas. Estão proibidos os convites a artistas de outras emissoras e somente apresentadores do SBT poderão gravar nos próximos dias. Com a nova regra, a apresentadora Ana Paula Padrão foi vetada na atração. Seu nome havia sido sugerido e foi prontamente recusado pelo dono do baú. Eu tinha sido convidada. Tinha? Há 3 semanas seríamos eu e a Regina Volpato, mas eu não tinha como ir nessa data que eles imaginaram. Então a gente estava esperando, porque seria no final. O que foi? Você ia acabar com ela como você acabou com a Silvia Popovic, né? Ah, para, cara. E assim, não tinha essa regra ainda. Eu é que não pude gravar. Seríamos eu e a Regina Volpato. E depois seríamos eu e o Rony Von, mas aí a Gazeta não liberou o Rony. Aí eu te falo, perdeu o Playboy. Você não perdeu o Playboy. Eu dancei de qualquer jeito. Ainda bem que eu já tinha feito o Jogo das 3 Pistas em outra oportunidade, né? Mas eu também entendo o Silvio, porque é um jogo tão inocente, é um jogo tão legal, e as emissoras ficam fazendo esse tipo de coisa, sabe? Às vezes não liberando os artistas para irem. Você acha que é por causa de frescura? É lógico, eu acho. Não, a Gazeta Por que não queria? Por que não liberar o Rony Von? Por causa do Teleton. Ah, por causa do Teleton? Aquele ranço, Teleton, 2 apresentadores que o Silvio Santos contratou. Gente, mas pelo amor de Deus, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles não liberam. Né? Não tem nada a ver. O Teleton nós sabemos que inclusive já está perto. Mas eu não acho que só o Teleton. Eu acho que é por causa da Mama Brusqueta e do Leão Lobo que foram para lá fazer o Fofocalizando. Mas que idiotice. Eu não sei. Para emissora não, né? Eles que sofreram o baque. Então,
as crianças não tem nada a ver com pro isso. Teleton, não. Pro Teleton, deixa pra lá esse tipo de coisa. A causa é maior que qualquer coisa. Pro jogo das 3 pistas eu até entendo, né? Aí sim, né? Que foi, mas Felipe? pelo Leão Lobo e a Mama ter ido pra lá, nunca deram uma oportunidade maior pra eles, tá certo eles. Não, ninguém tá falando que eles Não estão é? errados. Não, a eu gente tá digo falando assim, do motivo da emissora. Eu sei, Eles mas estão não certíssimos. adianta a emissora ficar com bronquinha, com raivinha, que não vai virar em nada. Agora também pode ficar à vontade, porque já era. Já foi, não tem jeito. Nunca mais são só os apresentadores Mas da eu tava emissora. preocupado. Né? Não é com a Ana Paula Padrão. Eu também fiquei a com música. Eu também não tinha entendido nada, né? Depois essa foto simpática dele, mostrando o livro da Ana Paula Padrão, tudo, e ela é uma pessoa tão fina, tão legal, que será que ela fez? Nada. Porque Então a Glória nova... Maria também não vai mais. Não. Será? Mas ela aí é não outra ia no coisa. jogo dos 3 pontinhos. Ela não, inclusive Não, fizeram... ela comprou um Ela lance comprou lá, né? no leilão o Comprou, direito de isso. assistir o programa Isso. no auditório, numa cadeira privilegiada, assistir o programa inteiro, toda uma gravação e ainda tirar foto com o Silvio ou no estúdio ou no camarim. R$35 mil, fechou o negócio. Legal. Foi muito Muito legal. bonitinho. E vamos ver se a Globo libera agora. Deveria liberar, porque é um gente, leilão pelo amor de beneficente. Deus. do Mas a Neymar, produção já estava toda de butuca quando ela chegasse para convidarem ela para participar do jogo das 3 pistas. Quem sabe para ela eles abram uma exceção, né? Ela já vai estar lá. Até vai porque tá. ela não tá... Se a Globo não liberar, vai Glória tá Maria, lá. vai até a Barra Funda, pega um ônibus lá, te deixa lá no SBT. Vai escondida. Escondida mesmo, viu? Gente, olha, Joelma, presente de Deus, Joelma, Felipe, Joelma. Nós mostramos aquelas fotos todas que os paparazzi fizeram, olha lá, ela de mãos dadas, não é? Com o bonitão lá, o namorado dela, o Alessandro, o ex-namorado. Né? Depois de 2 meses do rompimento, eles nessas cenas que mostravam, pelo menos foi a impressão de todo mundo, que era a reconciliação. E a gente estava torcendo muito. Ontem a gente ainda falou isso para que fosse mesmo. Ela fica feliz de um lado, Chimbinha fica feliz do outro, tá tudo resolvido, não perturba mais a vida dela. Quer dizer, ela não perturba mais a vida dele. Mas Joelma está desmentindo qualquer possibilidade de reconciliação. Ela diz que eles são apenas amigos. Ela e o Alessandro Cavalcante. Essa semana eles foram fotografados, né, num restaurante no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. E aí ela diz, somos apenas amigos. Desde que nos separamos, ficou a amizade e o carinho. Aí você sai de mãozinha dada. Amigos que namoram. Depois de tomar um Amigos que namoram. Saímos para jantar como amigos. Sou muito amiga da família dele e ele da minha. Não tem nada demais, somos só amigos e ponto. Acredita quem quiser, né? Ela foi taxativa e ponto. Então tá. O tempo vai dizer, né? Amigos que namoram. Tá bom. Tucupi, né, Marcinha? Amizade colorida, exatamente. como se dizia, Todo né? começo de namoro ou reinício, eles sempre dão essa desculpinha de amizade. Eu já não acho, eu já acho que ela quis causar mais uma vez. E de repente outro ela já saiu. escracha mesmo. Ela já saiu e depois ela viu que repercutiu. Agora eu vou e falo que não tô mais. Daqui 3 semanas eu volto com e ele. vou casar. Vou casar e daqui a pouquinho a gente Daqui se a pouco entender. tá grávida. Para. Daqui a pouco. Olha como a gente manja, né? É o famoso, você joga no vento a história para ter a oportunidade de desmentir. Ai, mas tá Nossa. tá Aí tão você vira notícia antiga. duas vezes. Essa tática é tão antiga já, né? Mas funciona, que é uma coisa. E funciona, consegue, né? O problema é que várias vezes funciona. notícias, Não, e ela assim. foi jantar com ele, até porque ela tem bastante coisa pra conversar com ele, né? Eu acho que ex é ex. Assim, se você não tem filho, não é casado, não tem nada, tchau. Área, linha na pipa. Não, é verdade. Às vezes tem umas recaídas, não é assim. Você pode até é conversar com a pessoa. Pronto. Fala, diretor. É muita sacanagem com a Joelma, né? A Sônia rouba o namorado, vocês aí Eu? O que é isso? Olha, Sônia, depois de sexta-feira... não, vocês não vão começar com essa história, Adorei, certo? eu tinha que falar, é muito bonitinho. Eu preciso avisar pro Rodrigo Pavanello que o nosso selinho bateu recorde. Nosso não, 3, né? Os nossos 3 selinhos. Não, eu vi 3. Bateram recorde, 500 mil de visualizações. Está um pouquinho mais agora, pra vocês terem uma ideia do que o pessoal curtiu os selinhos aí, ficam fantasiando um monte de coisa A gente nessa estava na história. redação, a
redação parou, você atrasou meu fechamento, todo mundo começou a gritar. Foi muito legal, gente, foi muito legal. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. Já já a gente vai falar do Sérgio Maroni, o bonito de Pitá, né? O Ramsés, nosso eterno Ramsés. Porque ele não renovou o contrato com a Rede Record de televisão. Eu acho que tem coisa por aí que a gente vai falar já e já. Vamos voltando aqui. Sérgio Maroni, você conta essa, Marcinha, o que você acha? Vamos lá. Não, eu acho que tem proposta de Rede Globo aí. Eu também acho. Tem... Conta, como é que aconteceu? Tem a ver com aquela questão de ele não ter ganhado um programa. Viu? Eu acho. Essa não renovação de contrato do Sérgio Maroni com a Record. Mas ele vai ficar à disposição da emissora, mas contrato por novela. Por obra, né? Só que estão dizendo, e ele mesmo botou, porque quem deu a notícia foi a Patrícia Kogut. Quer dizer, é muito estranho essa notícia, vem bem lá do quintal da Rede Globo, né? E aí, embaixo da notícia, ele colocou uma resposta já agradecendo a Record por tudo. Você viu isso? Por todo o tempo que ele ficou todo lá, o tempo, por todas as oportunidades. Parecia até uma despedida. Ao mesmo tempo, estão falando que ele fica por obra aberta. Mas eu acho que tem Globo na parada. Eu acho que tem. Que o fato de não ganhar o seu programa, não fazer a passagem de ator para apresentador, fez com que ele decidisse assim realmente, viu? E pro lado de lá, além das novelas, tem possibilidade de fazer programa no cabo. Sim. Que é uma coisa que para ele já estaria de bom tamanho, vamos dizer assim. E ele falou que ele está muito disposto a fazer programas de televisão. Ele está quer, né? se preparando para ser um apresentador também. E depois do fracasso de Apocalipse também. Ele deixou claro que ele é muito bom apresentador. Quando ele fez o programa da manhã, né? O Hoje em Dia, ele mandou muitíssimo bem. Assim, acho que a Record perdeu uma grande oportunidade, sim, de ajudar. Eu acho que sempre mas tem... vocês já estão sentindo ele fora? Mas se ele for para Globo, ou seja, para fazer novela, ou seja, para apresentar algum programa, ele também está no lucro, né? Porque Apocalipse foi um caos, coitado. Foi um caos, foi muito ruim a novela. Olha, então, desculpa. Foi o Apocalipse. Não, é que eu ia mostrar que tá meio ruim para ver, mas isso aqui é o próprio Instagram do Sérgio Maroni, né, mostrando a página da Patrícia Kogut dizendo: Sérgio Maroni não renova contrato de prazo longo com a Record. Essa é a notícia. E aí, aqui tem a notícia embaixo logo da foto, na legenda, né? Olha aqui, principal estrela da Record, o intérprete do Faraó de Os 10 Mandamentos, Sérgio Maroni, não renovou seu contrato de prazo longo com a emissora. O ator que protagonizou Apocalipse vai estabelecer vínculos por obra certa. Com isso, calcula ficar disponível para novas propostas de trabalho. E aí, até o Gugu, a Fabiola Gadelha curtiram a resposta dele. Ele começa dizendo: obrigado, Record. E já eu leio o resto para vocês dessa resposta do Sérgio Maroni, que falou, né? Mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês a capa da edição da Tititi, tá aqui, saindo do forno com tudo sobre Segundo Sol e tudo sobre o meio artístico, os congeladinhos. Os congeladinhos, é delícia. Orgulho e paixão, essa coisa toda. Depois eu quero dar um tapete vermelho. Eu já dei pro Edson Celular semana passada, mas agora eu quero dar para outra pessoa. Né? Agora, senão não vai dar tempo, então tapete vermelho pro Edson Celular? Não, já dei a semana passada, agora então é para outra pessoa. Essa semana. É homem ou mulher? É homem, é menino. Menino? Menino. Que é o grande responsável por isso. Tá. Eu vou botar Segundo Sol na geladeira. Você sabe que na novela dos Congelados, o Dom Sabino vai querer a empresa do Samuca. Porque ele construiu a empresa na freguesia do ele comprou. Ele vai descobrir que é o punk da periferia. Gente, tudo dele. Vou botar na geladeira Orgulho e Paixão, que é minha novelinha tão legal.
Orgulho e Paixão na Geladeira, causa pelas cenas da tortura da Mariana. Horrível aquilo. E eu vou dar um tapete vermelho para o Mário Teixeira, que é o autor dessa delícia de novela. O Tempo Não Para. Poxa, muito merecido, Marcinha. Gostei, muito a gente costuma dar para os artistas, os atores, mas esse é o grande cara, o responsável por texto tudo, muito né? divertido, brilhante, muito brilhante, legal. Um elenco que está arrebentando. A gente ama O Tempo Não Para. E você sabe de uma coisa da novela, não sei se vocês já falaram aqui em outra ocasião, os diretores pediram que os núcleos não se encontrassem antes de começar a gravar, porque eles queriam realmente causar o espanto, porque tem ator que nunca contracenou, eles não quiseram fazer laboratório, aqueles workshops. Foram se encontrando na novela. Na gravação, que é pra ter um impacto, pra ter tudo isso. Muito bom. E a Adriane Galisteu já tem bordão. Cadê a POC? Cadê a POC? Ela aparece. A POC, muita gente fica perguntando o que é POC? É uma gíria gay pra falar que é gay mesmo, né? Então, cadê a POC? A gay fervida. Quem foi? A gay fervida. A gay fervida, aquela altíssima astral, a POC, né? E tá sempre explodindo aí. Olha aqui a resposta, curtida até pelo Gugu Liberato, né? Também pela Fabiola Gadelha. O Sérgio Maroni dizendo: obrigado, Record. Primeiro pelo Ramsés, que ganhou o mundo. Depois pela confiança de me colocar apresentando jornalismo e entretenimento ao vivo. Grato também aos meus colegas e companheiros de trabalho e obrigado principalmente a todos vocês da família, tanto aos que sempre estiveram comigo e sintonizaram na Record TV do Ramsés em diante, quanto aos fãs do canal que me receberam de braços abertos. Obrigado mesmo e até breve. Despedida. É uma despedida. Tô de férias, mas cheio de ideias na caixola que espero pôr em prática na TV para vocês e bem preocupado com o nosso Brasil. Sempre juntos, atentos e fortes. Paz, amor e luz para todos nós. Eleições 2018 via coluna Patrícia Kogut, tá certo. Deus Ramsés, que pena. Né? A gente estava tão curtindo ele na Record, é uma pena mesmo, mas ele veio aí com grandes trabalhos, com toda certeza. Bom, olha, mais uma vez a capa da revista Tititi, com tudo sobre as novelas, todas as fofocas do mundo artístico, a edição que já está nas bancas, né, chegou hoje. Hoje é quarta. Chegou Contatos. Hoje. Estamos lá no Instagram, Marcia_Piovesan, no Facebook da Tititi, no site da Tititi, tamo aí. Certo. Eu tô lá no Instagram, @Vladimir Alves no Twitter e no Instagram e em obuchicho.com.br. Alguma bomba pra hoje? Daqui a pouco tem uma história lá curiosa sobre um famoso. Já cabeluda? Já. A gente acessa, né, Marcos? Com certeza, tô lá de olho. Felipe Campos, seus contatos, querido. Vamos lá, Felipe H. Campos é o Insta, Felipe Campos o Face. E de segunda a sexta aqui nos Bafões, a tarde é sua. Um beijão pra você, Sônia. Super beijo para você, querido. Os meus contatos, peraí, Twitter e Instagram, né, @Sônia Abrão, tá? Passa por lá, eu já falei, a gente conversa ou não, tá? Vamos embora. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã, 3 da tarde, com mais um A Tarde é Sua. Beijo. Tchau, gente. Até.